Olá, boa tarde a todos. Olha, não sei se ouvem os sinos a dizer que são 3 da tarde, portanto, mesma hora. Eu estou no meio do terreiro do Paço. Eu vou trocar a câmera para vocês verem. Aqui a estátua do Dom José. E se vocês seguem o IMPA há algum tempo, sabem que nós fazemos um evento por ano que tem a ver com a história da magia em Portugal. E o que nós fazemos é, vimos para um local que tenha algum conteúdo histórico e, digamos, contamos como é que foi a história dos feiticeiros em Portugal. Portanto, eu vou desde já relembrar toda a gente que não há grande informação sobre como é que viveriam os feiticeiros em Portugal, portanto nós digamos que inventámos um bocadinho. É claro que nunca contradizemos a história de Portugal nem o canon que existe em Harry Potter. Portanto, para começar, deixem-me só atravessar a estrada. Estou-vos a levar a um sítio importante da história da magia em Portugal, mas eu não vou ser eu a contar a história toda. Portanto, eu vou pedir ao meu ajudante que entre no live. Já te estou a ver. Olá. Olá! Então, conta-nos porque é que eu estou aqui. Está ali a ponte. Mas explica-nos porque é que eu estou aqui especificamente neste sítio. Antes de mais, olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Ben. Sim, esqueci-me de apresentar a Ben, professor-chefe de Hufflepuff. Eu peço desculpa, eu estou a tentar não cair aqui nestas escadinhas. Não caias, por favor, porque precisamos de ti. Então vá, Ruben, explica-nos porque é que eu estou no meio de Lisboa, feita parva, a falar com o telemóvel. Esse sítio chama-se Cais das Colunas. É um sítio bastante mágico porque representa a entrada de Lisboa, a entrada a Lisboa, como fosse uma porta nobre e mágica. Não é? Lindíssima essa imagem. E esse sítio é como se fosse um ponto de partida e chegada também de muitas embarcações portuguesas ao longo dos anos, sejam muggles, sejam dos feiticeiros. E basicamente o objetivo dos feiticeiros nessas entradas e saídas de Lisboa era encontrar novos lugares mágicos, claro, procura de novas criaturas, novas plantas. Estou a ser um bocado influenciado, né, porque sou professor de criaturas e herbologia. Mas também, eventualmente, outros lugares para viver. Porque, apesar de tudo, os feiticeiros estão enraizados, será a palavra mais indicada, entre a comunidade Muggle e, se calhar, para alguns feiticeiros não seria o local ideal, não seria a ideologia ideal, então era por aqui que iriam procurar outros sítios para viver, além das plantas e das criaturas e tudo mais. Portanto, só para esclarecer um bocadinho melhor, os feiticeiros em Portugal vivem muito lado a lado com a comunidade Muggle, certo? É verdade. É verdade. Sim, ao longo do dia, da tarde, vocês vão perceber cada vez mais isso, mas não vou dar mais spoilers, porque realmente é notório essa integração dos feiticeiros na comunidade Muggle, e é precisamente por aqui que os feiticeiros entraram e saíram ao longo dos anos. Deixa-me só dizer que também foi a partir daqui, há muitos anos atrás, que os feiticeiros, quando iam descobrir novos lugares e novas plantas,
e novas criaturas, foram descobrindo pelo caminho outras mais, como por exemplo o Adamastor, criaturas gigantes, entes subaquáticos, kelpies. Portanto, para quem não sabe o que é cada um, vão ter que ir às nossas aulas de criaturas mágicas. E também Se bem que kelpies é mais para o norte, né? É, sim. Mas eu também posso ensinar. Sim, claro que sim. Mas pronto. Os feiticeiros embarcaram daqui e encontraram um monte de coisas que nós podemos ensinar, não é? Exatamente, ou seja, os feiticeiros portugueses ajudaram imenso a descobrir certas criaturas ou certas características das criaturas que antes não eram conhecidos. Não eram conhecidos na Europa, né? Nós encontramos muitos feiticeiros que sabiam coisas noutros lugares, né? Por estas cartas. Sim, podemos dizer que um exemplo foi, por exemplo, a Índia, ou seja, nós no caminho da Índia, eventualmente a falar com os feiticeiros locais, também descobrimos certas plantas e certas criaturas que também foram fundamentais, ou seja, que já eram conhecidas, mas que nós portugueses depois trouxemos para cá. Temos aqui alguns exemplos, até trouxe aqui, como por exemplo este ingrediente de poções, que os muggles conhecem como açafrão, e também, pelas viagens do Mediterrâneo, o alecrim. Portanto, foi graças a essas trocas de experiências que eles conseguiram melhorar o seu conhecimento e, por consequência, descobrir novas poções ou melhorar as poções ao longo do tempo. Também, esta experiência é mais de Índia, mas também, por exemplo, no Brasil, quando foram para o Brasil, os portugueses foram para o Brasil, obviamente já existia feiticeiros no local e feiticeiros que já tinham uma certa experiência a nível de herbologia e criaturas, a partir do estudo no Castelo Bruxo, por exemplo. Sim, eles tiveram uma escola primeiro que nós, não foi? Exatamente. É uma escola bastante antiga, é uma escola especializada, por exemplo, enquanto o INPE não tem uma especialização, dá uma vasta... dá muitas matérias, assim como o Hogwarts. O Castelo Bruxo é especializado em criaturas e em poções e em herbologia. Isso também foi fundamental, essa troca de experiências, para conseguir descobrir coisas novas, tentar perceber como é que aquela planta reage, como é que aquela criatura reage. E para nós foi fundamental, Rita. Claro. Mas pronto, obviamente este sítio também não foi só um sítio para descobrir, ou seja, para sair e descobrir novas coisas, mas também foi um sítio onde nós portugueses, não é? Recebemos feiticeiros e feiticeiras de outras comunidades. O que me leva a falar um pouco sobre a Batalha de Hogwarts, a Segunda Guerra Bruxa, e os tempos que eventualmente aconteceram nessa altura, que não foram nada agradáveis. Pois, durante a maior parte das guerras houve sempre muitas pessoas, incluindo feiticeiros, a refugiarem-se em Portugal porque era um país ou mais afastado ou mais neutro. Exatamente. Sem dúvida, e para quem pegar em qualquer livro da história vão perceber que Portugal sempre foi um país neutro nas guerras, mas sempre foi um país que ajudava, de certa forma, alguém. Sim, nem que fosse a acolher, né? Exatamente. E foi precisamente nesta altura nesta altura da Segunda Guerra Bruxa, que Portugal ajudou bastantes feiticeiros ao longo do tempo. Porquê? Porque certos feiticeiros, vou dar aqui um exemplo, em Inglaterra, devido
aos Devoradores da Morte e os familiares que eventualmente estivessem associados aos Devoradores da Morte poderiam ser postos de parte na sociedade, podiam se sentir isolados, de certa forma, desde ameaças dos vizinhos, desde o desemprego na comunidade mágica local, além daquela perseguição do Ministério devido às investigações. Isso é um bocado frustrante e muito mal para os feiticeiros que nem sequer estavam ligados aos seus familiares, mas só porque tu és da família de Pumbas, foste julgado pela comunidade mágica e certos feiticeiros vieram para cá, para Portugal, precisamente para fugir a isso, porque mal ou bem Portugal sempre foi um país seguro, tirando os pisos escorregadios de Lisboa, mas é um país seguro. Mas pronto. Não queria ir aqui para dentro da água? Não, por favor. Mas também deixa-me só esta história de feiticeiros e feiticeiras a fugir de outros países. Este local foi muito, muito importante para a entrada desses feiticeiros em Portugal. Nós já dissemos várias vezes que os feiticeiros estrangeiros foram recebidos muito, muito, muito bem pela comunidade feiticeira portuguesa e basicamente foi neste local que os feiticeiros entraram. Existe aqui algumas histórias por trás, desde a recepção do Ministério da Magia, desde a entrada em 7 horas específicas, neste caso foi às 3 horas e 7 minutos, e as pessoas, os feiticeiros apareceram neste local, apesar que para os muggles estava assim um bocado nevoeiro, as pessoas não percebiam muito bem o que é que estava a acontecer, apenas viram um navio ou um cruzeiro. O cruzeiro era muito bom, não é? Sim, mas na realidade chegaram de Portkey, não foi? Quer dizer, esse grupo, pelo menos. O grupo, sim, precisamente porque neste Portkey para este local onde tu estás. Sim, pois o Ministério é que regulamenta todos os Portkeys, né? Não se pode fazer assim um Portkey do nada. Certo, portanto, certo. Tem de haver um sítio específico para eles aparecerem e fez todo o sentido que fosse aqui. Sim, sim. Até porque mais tarde vão perceber porque deste sítio também e também foi a partir daqui, dessa zona onde tu estás, após as diversas recepções pelo Ministério e as análises do Ministério da Magia, que depois a partir daí dissiparam-se por Lisboa e pelo resto de Portugal. Eu quero fazer uma pergunta aí para casa, para ver se vocês sabem. Eu falei do Adamastor, mas será que vocês sabem que criatura era essa? Quero que vocês digam nos comentários que criatura é que seria o Adamastor. Muitos feiticeiros acabaram por embarcar também nessas viagens marítimas, não é? Uhum. Portanto, eles sabem que muito do que os muggles depois acharam que eram criaturas mágicas, Uhum. eles não estavam propriamente errados, não é? Poderiam muito bem ser criaturas mágicas. Sim, até porque durante as suas viagens, obviamente havia alguns feiticeiros lá, claro, para as descobertas, e muitas das vezes viam uma sereia, ou um kelp, ou o que for, e os feiticeiros tentavam, por exemplo, utilizar encantamentos como o Obliviate, mas muitas vezes sem sucesso, e é por isso que existe aquela memória, mesmo que fraca, dessas criaturas, e é por isso que também as histórias foram sendo contadas de família para família, e hoje em dia os muggles não são desconhecidos à palavra sereia, às palavras gigantes, exatamente. Pois estavam aqui a sugerir que ele ou fosse um gigante ou fosse um kraken, o Adamastor. Boas sugestões.
Não saberemos, não é? O Luís de Camões não, Nunca especificou nunca, e também não sei se saberia o que era. especificar, né? Porque ele não era, acho que não era feiticeiro. Ou era. Tan, tan, tan. Para não conseguir descrever muito bem, se calhar ele até foi alvo de um encantamento Obliviate e ficou para contar. Não sabemos, mas nós, feiticeiros, sabemos que eles existem e E que realmente. andam por aí. E que andam por aí. Entretanto, se calhar eu vou mudar de sítio. Então vá, feiticeiros. Obrigado por me ouvirem. Então vá, até já, Até Ruben. já. Temos de nos encontrar outra vez. Já estou. Olá! Então pronto, o que eu estava a perguntar é o que é que nós sabemos, porque nós até, como escola, até trabalhamos bastante com o Ministério da Magia, não é? Já trabalhámos em algumas ocasiões, sim. Exato, exato. Queres-nos explicar então um bocadinho como é que é o Ministério da Magia? Bem, o Ministério da Magia é um bocado, está um bocado, tal como a própria comunidade de feiticeiros em Portugal, está um bocado enraizado e muito misturado com o próprio Ministério português. Portanto, muitos dos espaços onde se tratam assuntos do Ministério português, também se tratam dos Muggles, neste caso também se tratam em salas perto e corredores e coisas assim, também se tratam assuntos de feiticeiros. Pronto, o Ministério dos Feiticeiros também está dividido em várias divisões que depois têm todas, divisões não, departamentos, que depois cada departamento tem as suas divisões. Pronto. Queres que eu parta já para enumerar Sim, todos os sim, sim. Portanto, para quem não percebeu, portanto, em alguns destes edifícios estarão neste momento, não, se calhar hoje não, porque hoje é domingo, não é? Mas trabalharão alguns, não em todos os edifícios, né? Porque só alguns é que ainda são ministérios, mas ainda trabalharão alguns feiticeiros para o Ministério da Magia. Uhum. Em que departamentos então? Portanto, nós temos vários departamentos, mas mesmo muitos, mas todos eles fazem bastante sentido. Nós temos departamentos como, por exemplo, o departamento dos acidentes, das blasfémias e das calamidades mágicas, que é um bocado o departamento que vai limpar quando há problemas que possam expor os feiticeiros à comunidade muggle. Porque quando, por exemplo, alguém faz uma explosão mágica ou alguém não trata bem da sua criatura e os muggles veem uma criatura que não deveriam, esse departamento vai lá e trata dessa parte toda. Portanto, por exemplo, uma das subdivisões que eles têm é o departamento, é a divisão dos obliviadores, que é o pessoal que vai lá ao local e apaga as memórias dos muggles. Portanto, eles têm capacidades, não é? E treino muito específico para, para saber fazer deviate de várias formas. Depois temos também, por exemplo, o departamento de esportes e jogos mágicos, um departamento que não só registra, mas eles tratam de escrever e fazer as regras de desportos oficiais da comunidade feiticeira. E um dos departamentos deles, por exemplo, é a subdivisão de Quidditch. Portanto, cá em Portugal também temos Quidditch, também temos as equipas de Quidditch. Portanto, esse departamento está, por exemplo, encarregue de todas essas coisas relacionadas com o desporto. Pronto. Depois temos mais o quê? Temos o Departamento de Justiça e da Segurança Mágica. Esse é o maior departamento cá no Ministério dos Feiticeiros e ele é responsável por criar as leis, não é? E aplicá-las, como por exemplo com Hours, que é uma das divisões desse departamento. E depois eles têm, por exemplo, outros departamentos como a investigação, que também pode ajudar, por exemplo, em problemas graves, não é? Com feitiçeiros negros ou com mesmo acidentes, também, esse departamento também pode ajudar. Depois temos mais departamentos como o departamento da flora
da fauna e da flora mágica. É o departamento que vai, por exemplo, registar quando são descobertas criaturas novas ou plantas mágicas novas. É o departamento que vai anotar todas as criaturas e plantas mágicas nativas em Portugal, não é? Que é para os feiticeiros que os usam e que trabalham com essa flora e fauna possam saber o que é que existe em Portugal, não é? Para não ter que estar, por exemplo, a mandar vir de fora, ou, por exemplo, poderem criar lojas que vendam poções, ingredientes, essas coisas todas, sem ter que estar a mandar vir de fora. Sim, também para ajudar a espalhar o conhecimento sobre como os cientistas muggles fazem, né? Têm de partilhar informação para que haja mais evolução. Exatamente. Neste caso, no sentido de poções e feitiços e coisas assim. Cuidado de criaturas e também essas coisas todas. Por exemplo, as divisões que eles têm divisões de plantas e também têm divisões de criaturas. E essa divisão das criaturas ainda está mais dividida em subdivisões, que é, por exemplo, a subdivisão dos animais, das bestas, dos seres e bestas, seres e espíritos, que são as 3 categorias de uma criatura que relaciona com magia. Por exemplo, um fantasma é um espírito, um feiticeiro é um ser, estão a perceber? Pronto. Sim, nós adotamos um bocadinho a mesma classificação que na Inglaterra, não é? Sim, que acho que foi. Eu acho que foi o Newt Scamander que fez essa divisão. Não, não propriamente. Ele explica como é que essa divisão foi feita no livro dele. Certo, ok. E já agora temos aqui uma questão de será que o Newt Scamander chegou a passar por terras lusitanas? Não. É assim, ele não menciona nenhuma criatura especificamente portuguesa no livro, não é? No entanto, sabe-se que houve um dragão no Gerês, que era endémico, portanto, do Gerês, mas ele não menciona no livro, portanto, não sei se foi porque nunca veio cá ou porque o dragão já estará extinto e por isso é que não está nos registros, não sei. Portanto, íamos na flora e na fauna. E depois, os registros é um grande departamento, porque eles registram tudo. Uma pessoa cria uma loja, tem de fazer um registro. Há um desporto novo, tem que ser registado. Criaturas novas têm que ser registadas. Feitiços registados. Como alguns de vocês calhar sabem, quando um feiticeiro se torna animagos, ou seja, se pode transformar ganha a capacidade de se transformar num animal, tem que se registar no Ministério. Pronto. Porque senão é um bocado uma coisa ilegal, não pode andar por aí a transformar-se sem que o Ministério saiba. Que tem subdepartamentos depois, como por exemplo, criaturas, a divisão de habilidades, que é como estava a falar de animagos. Depois ainda temos, estava a dizer, Departamento de Sinergia Internacional em Magia. Ou seja, é um bocado o departamento de relações públicas Relações Internacionais, né? Entre os países e entre as nações de feiticeiros, mas não só entre país para país, mas também dentro de Portugal, porque uma das propostas do Ministério da Magia que isto tem é acabar com as seitas e os grupos mais espalhados, que é para uniformizar um bocado a coisa, que é para não haverem leis diferentes por todo lado e pessoal a fazer as coisas como eles querem. Portanto, esse departamento também ajuda não só internacionalmente, mas também dentro de Portugal. Sim, porque apesar dos feiticeiros viverem lado a lado com os muggles, isso tem de ser tudo regulado, não é? Claro. E um dos subdepartamentos é, por exemplo, a divisão da Confederação de Feiticeiros. E depois o último departamento que nos falta é o departamento do oculto,
que é aquele departamento que normalmente estuda coisas que muitos não percebem bem, não estuda forças que a comunidade não conhece ainda bem. Como é que eles fazem esses estudos, quem é que trabalha lá, etc. São coisas que não estão, não é livres, não estão divulgadas ao público, portanto é um departamento que está envolto em muito segredo, é muito difícil saber o que é que se lá passa. Mas também se calhar é um bocado melhor. Porquê que achas que esse departamento está tão bem escondido? Que tipo de coisas é que não podem ir ao público? Mas eles devem estudar coisas, se calhar, por exemplo, estudam o que é que acontece depois da morte e esse tipo de coisas e se calhar como são assuntos e experiências que são muito perigosas de fazer ou que requerem coisas um bocado duvidosas e métodos mais complicados, eles preferem não, muito bonito, eles preferem não divulgar ao público, é para as pessoas voltarem a ficar com medo e depois andarem a tentar descobrir essas coisas por si próprias, né? Para evitar explosões e problemas entre feiticeiros. Mas é um bocado isso. Eu tenho gostado da parte do Ministério, que é um bocado aí. Espera aí que temos uma questão muito pertinente. Sim. E que nós vamos responder de seguida, mas não com o Afonso, não é? Tenho mais uma convidada Yeah. que me poderá ajudar a responder à questão do João, que pergunta se o Fernando Pessoa, será que ele era um feiticeiro e fazia parte do departamento do oculto? Vamos Talvez ver. Convidada, acho que há de ajudar bastante nisso. Né? Então vá, até já, Afonso. Entretanto, para quem não sabe porque é que nós estamos a dizer que a pergunta é muito pertinente, é porque aqui, para onde eu me estou a dirigir, para onde eu tenho a câmara apontada, é um café muito conhecido que se chama Martini Bar Garden. E porquê que isto é importante? Porque neste café era muito comum encontrar Fernando Pessoa a beber um cafezinho. Tá? Agora está tudo? Está tudo, sim, senhor. Ok. Explica-nos a história deste senhor aqui. Portanto, respondendo, já não me lembro o nome da pessoa que fez a pergunta. Acho que foi João. Sim. Ok, João. Sim, Fernando Pessoa foi um feiticeiro. Sim. Não te posso dizer se ele trabalhou para o Ministério da parte do Oculto, mas provavelmente pode ter tido amizades, porque essas coisas não estão documentadas, mas ele pode ter tido amizades e ter, como é que se diz, influenciado em algumas coisas ou ajudado. Pronto, essa parte ninguém sabe, né? Porque não está documentado. Mas não te posso dizer se ele trabalhou, mas estar lá a trabalhar não trabalhou, tipo ter um contrato. Mas posso-te dizer, a ti e a toda a gente, ele nasceu cá, mais tarde ele foi para a África do Sul, o que também influenciou bastante na sua formação mágica, porque há a probabilidade de ele ter andado na escola, a ver se eu digo bem, que eu geralmente digo mal o nome dessa escola, o Agado, é assim que se diz, não é? É sim, sim, que é uma escola em África do Sul, que é muito especializada em astronomia, alquimia e transfiguração, que a gente consegue ver bastante nas suas obras, não é? Principalmente a astronomia, consegue ver bastante visível na sua obra literária. Em África do Sul também influenciou bastante toda a sua obra, porque ele também teve muitos conflitos familiares, não é? E fez muitos dos seus momentos de autorreflexão e conflito psicológico. Fez com que ele se afastasse dos muggles, o que também foi bastante importante, porque fez com que ele fosse na exploração do mundo mágico e inspirou a sua escrita, toda a sua demanda no mundo mágico. E também
lá está, ele teve a sorte de ter ido para um sítio onde teve uma formação mágica que não teria tido cá em Portugal. Lá está, é mais um sítio em que houve uma escola de magia antes de Portugal ter uma escola de magia. Exatamente. E se ele não tivesse ido, se calhar não tinha sido tão influenciado e não tinha tido uma formação mágica tão forte e tão boa, Sim. e que influenciou bastante na sua obra literária. E não seria o Fernando Pessoa que nós conhecemos hoje. Também aos 17 anos voltou para cá, já com toda a sua bagagem mágica e de formação. A sua escrita evoluiu também os seus estudos mágicos. Ele enverdou mais no estudo da alquimia e existe um bocadinho também de duche que no possível das artes negras, do estudo das artes negras. Pronto, aqui deixa-se um bocado, porque há quem diga, há amigos que dizem, mas não se pode dizer com grande coisa, mas não andava aí a badalar aos 7 cantos, aos 7 ventos que o fazia, não é? Depois, a sua morte, para toda a gente, não é? Assim, para a comunidade geral, para os muggles, há quem diga que foi por problemas de fígado. Muitos médicos contestam essa indicação de outros, portanto, para o mundo muggle ainda também é uma dúvida, não se sabe muito bem porque é que Fernando Pessoa morreu. Para os feiticeiros, tudo indica que foi devido a envenenamento. E isto foi algo que os feiticeiros sempre tentaram esconder dos muggles. Portanto, por isso é que ainda há dúvida nos muggles, porque os feiticeiros sempre tentaram esconder todas as evidências. Tudo isto vem sempre de teorias, não é? E Fernando Pessoa tem muitas teorias por trás dele, toda Sim, a sua a comunidade história. mágica tem as suas teorias em relação ao trabalho dele. Explica-nos lá quais são essas teorias. E este senhor tem muitas teorias escondidas, digamos assim. Primeiro, o grande ponto de interrogação de Fernando Pessoa para toda a gente é os seus heterónimos, não é? Então, à volta dos seus heterónimos existem várias teorias. Uma delas, que são influências mágicas, e não só, que originaram um distúrbio psicológico, ou seja, alguma coisa que ele andou a estudar, alguma, talvez, arte negra que ele tenha feito que correu mal e lhe tenha criado o distúrbio psicológico que fez criar os heterónimos. Isto é uma teoria, atenção, estamos a falar em teorias, não se esquecer. O senhor pode não ter pode ter renunciado à magia e escrito coisa da sua própria cabeça, não é? Exatamente, estamos no mundo das teorias. Como feiticeiros temos de dar a entender todas as hipóteses. Exatamente, estamos todo no mundo das teorias. Outra teoria, neste campo ainda dos heterónimos, é que possivelmente ele tenha criado Horcruxes e que os Horcruxes eram os seus heterónimos e ele escreveu sobre eles. Se bem que é do conhecimento geral que os Horcruxes são objetos ou criaturas. Portanto, aqui é uma teoria um bocadinho com pouco fundo, com pouco chão para andar, mas é uma teoria que se fala, que muita gente gosta de a atirar para o ar. Portanto, gostei de a trazer, se bem que realmente... pronto, deixa muito a desejar esta teoria. Outra teoria é que tenham sido criados sob efeito de poção ou encantamentos de multiplicação, ou seja, ele multiplicou-se para criar os seus heterónimos, digamos assim. Portanto, são teorias que andam aqui, nunca saberemos porque ele nunca disse a ninguém, portanto, nunca deixarão de estar sob a alçada de teoria. Portanto, outra teoria também é sobre o próprio sítio onde estás, Rita, o Martim da Arcada. Toda a gente sabe que ele era um cliente habitual e sabe-se também que ele bebeu o seu último café aí. A nossa teoria reside no... Será que ele foi envenenado aí? Terá sido aí que ele bebeu o café envenenado ou a sua última bebida envenenada? É aí que reside a teoria de... Será que foi aí o último sítio? A teoria mantém-se porque ninguém sabe se foi aí que terá sido a bebida fatal que pôs fim à vida do nosso Fernando Pessoa, do nosso ilustre, famoso feiticeiro que era amado tanto por muggles como por feiticeiros. Temos aqui uma questão, e se outra teoria
Estão-nos a pôr outra teoria se ele fosse Ok. metamorfo. A questão aqui é que para ele criar os heterónimos foi algo de psicológico, não é? Exato. Não foi físico. Quando nós dizemos um feitiço. Exato, porque não havia uma imagem dos heterónimos, não é? Porque se houvesse Sim, uma sim, imagem fazia sentido a metamorfia aí. Mas não era algo só de escrita, portanto, não sei, continua sempre... É assim, eu sinceramente, lá está, continuamos num mundo das teorias e cada um tem direito à sua opinião. A que me parece mais plausível é a primeira, o ter alguma coisa acontecido mal em alguma das suas experiências de artes negras e ele poder ter ficado com algum distúrbio psicológico. Mas não digo que seja a única que poderá ser plausível. Ele pode ter simplesmente uma imaginação fértil. Mas Sim, destas claro. 3 teorias parece-me um bocadinho a mais plausível se tivesse de escolher uma das 3. Mas não estou a dizer com isto que... sim, claro, é esta. Não estou a dizer isso, simplesmente... Sim, temos aqui tens aqui 3, escolhe. a opinião do João a dizer que talvez a teoria dos Horcruxes seja um bocado de descartar. Sim. E que provavelmente a teoria da multiplicação seria a mais aplicável, digamos. E ele pergunta já agora, será que ele teve algum contacto com o nosso querido feiticeiro Albus Dumbledore? Ele era uma pessoa com muitos contactos, não é? Ele tinha uma rede de contactos bastante grande, portanto... não sei. Não posso dizer. Pois, não sabemos se o Dumbledore andou pelos mesmos sítios na mesma altura que ele, não é? Eram 2 pessoas com redes de contactos muito grandes. Sim, Eles... a certa altura podem-se ter cruzado, não vejo por que não. Até poderiam ser amigos de amigos, tipo, terem contactos em conjunto, tipo, ser amigo, tipo, ter amigos em comum. Por isso... Olha, estão-nos a dizer que quem é que nos garante que os heterónimos ser só psicológico não é uma desculpa do departamento do oculto e não e quem é que nos garante que ele não conseguiu mesmo multiplicar e havia mesmo pessoas diferentes a escrever? Pois, eu não trabalho para o departamento do oculto. Se alguém pude entrar. se alguém em casa trabalhar, ou se o pai trabalhar e nos quiser, tipo, sussurrar alguma coisa. Mas pronto, era isso que tínhamos para dizer do Fernando Pessoa. Entretanto, eu estou-me a dirigir para o próximo local. Daqui a 5 minutos estarei no próximo local. Portanto, até já. Até já, Ana. Até já! Como já devem ter percebido, eu estou no Rossio. Vou só esperar que a minha outra convidada chegue para explicar porque é que eu estou nesta ponta específica do Rossio. Olá, Ana. Estava só a explicar a quem não nos ouviu desde o início há bocado que estamos a fazer o evento sobre a história da magia em Portugal e como é que os feiticeiros vivem no nosso país. Exato, a economia. Exato. Muitos deles sabem como é que vivem, não é? Claro, todos os nossos visualizadores farão parte da comunidade, não é? Claro, mas relembrar como poderão adquirir certas coisas não quer demais, digo eu. Exato. Então, Ana, explica-me porque é que eu estou à frente desta loja. Ok, começamos logo pela loja com mais sumo, não é? Exato. Estamos então em frente da joalharia Ourivesaria Ferreira Marques e Filhos, não é? Assim, uma coisa super fancy. Portanto, sim, hoje não joalharia... podemos, hoje está fechado, mas só pela fachada conseguem ver o... Exato, como ela é tão elegante, não é?
Portanto, ela é uma orivesaria, pronto, para toda a gente. Ela é uma loja que está aberta também para muggles, como já tinham os meus colegas dito. O mundo dos feiticeiros, ou a comunidade feiticeira e a comunidade muggle, elas vivem em simbiose total em Portugal, vá, em todo o lado. Portanto, as lojas como isso também são para muggles e feiticeiros. Portanto, ela Sim, vende para ouro. toda a gente perceber, em Portugal é um bocado diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e do Reino Unido, em que as culturas são totalmente separadas. Aqui as pessoas vivem lado a lado como se não fosse nada e Exato. pronto. Apesar de haver na mesma um certo cuidado para que não se exponha aos muggles o mundo mágico, não é? Exato. A cena do secrecismo existe na mesma, porque não querem que se saiba, não é? Porque aqui em Portugal também houve a caça às bruxas, não é? Portanto, continuam a querer manter essa distância, mas vivem ao lado a lado. Portanto, aqui também se vende peças de ouro e prata e pérolas e botões de punho e essas coisas todas que se vende numa orivesaria normal muggle, mas também vendem outras coisas, peças mágicas, com componente mágica. Ela foi criada em 1979, portanto ela já é bastante antiga. Uma particularidade desta loja, ela também tem uma pequena vertente de comércio negro, peço desculpa, eu ia dizer mercado negro, é a mesma coisa, com recepção de mercadorias mágicas. Portanto, se vocês, eu não devia dizer isto, mas se vocês quiserem, vocês sabem a loja muito conhecida Bargain Burks? Bargain and Burke, sim. Exatamente, em Londres. Pronto, ela é um bocadinho assim, não tantas coisas de mercadoria negra como lá, E mas mais aqui bem conseguem limpa. algumas coisas. E muito mais bem limpa e apresentável. E numa rua tipo, bastante bonita e não tão questionável. Numa rua principal, num local bastante central. Exatamente. Uma coisa que também aconteceu quando muitos feiticeiros refugiaram-se em Portugal, como o Ben tinha dito, usaram esta loja para vender as suas joias para terem dinheiro, não é? Tipo, acontece, não é? As pessoas vinham com as joias e precisavam de dinheiro para comer. Houve muita venda aqui, portanto aqui consegue-se encontrar bastantes peças de famílias bastante antigas. E preciosidades e raridades aqui. Esta loja também faz isso, portanto, se quiserem vender uma peça de antiga, esta loja de família, esta loja também faz compra e venda de peças. Uma das maneiras que eu digo já que os feiticeiros fazem para não dizer o que querem em frente dos muggles é à moda antiga, que é com listas. O feiticeiro chega à loja e por cima do balcão passa uma lista do que quer e a pessoa no balcão recebe a lista e vê a mercadoria mágica que o feiticeiro quer, vai lá dentro, prepara o que a pessoa quer, chega, dá e assim qualquer muggle que esteja na loja não ficará a saber o que é que aquela pessoa feiticeira quereria. Portanto, é assim que os feiticeiros, quando querem algo fora do normal ou algo mágico, fazem nas lojas mágicas. Entretanto, eu vou-me deslocar para Sim, pode outra loja. Exato. Enquanto eu vou falando. Portanto, recapitulando, existem lojas específicas para encontrar certas coisas, vocês só têm de perguntar à pessoa certa. Exato. Sim, porque a loja é um bocado senso comum, as pessoas mágicas sabem quais são as lojas mágicas, porque é um bocadinho mau chegarem a uma loja e passarem uma lista e a pessoa ficar tipo, queres ovos de tipo, rã? Portanto, é um bocadinho senso comum. A comunidade mágica sabe toda quais são as lojas que podem ir. Deixa-me responder à pergunta que temos. Sim. Dinheiro, não existe dinheiro mágico em Portugal. Como vivem em simbiose, o dinheiro dos feiticeiros é os euros. Estou na Rua da Betesga que vai daqui aqui. Exato.
Para quem nunca ouviu falar ou já ouviram falar de meter o Recio na Rua da Betesga, é isso, é meter aquela praça toda aqui, neste bocadinho de rua. Exato. A Portanto, Rua da Betesga. explica-nos o que é que há aqui para os feiticeiros. Na Rua da Betesga existe a Garrafeira e Mercearia Fina Manuel Tavares. Assim, só uma das melhores lojas de feiticeiros, que também é muito, muito reconhecida para os muggles. Ela é uma, lá está, mercearia, é de venda a retalho, com especialização em garrafeira, portanto, para todos. Ela foi criada em 1860 e ela é a melhor loja para a comunidade mágica, porque ela tem uns armazéns imensos, imensos. Ela tem o maior underground de armazéns. É a maior loja, talvez, de feiticeiros aqui de Lisboa. Ela tem de tudo, tudo o que for mercearia que vocês queiram, desde ovos de tudo e mais alguma coisa, tudo o que vocês precisem, tudo o que seja de mercearia mágica, para poções, mesmo para receitas mágicas, ela tem. Vendem também muito avulso. Se vocês precisarem feijões, seja de alguma coisa, feijões... Uma planta mágica. Exato. Cogumelos saltitantes também encontram aí. Vocês conseguem encontrar bastantes coisas nesta garrafeira. Ou nesta mercearia, garrafeira mercearia. Portanto, eles são muito, muito excepcionais na sua gama de coisas que têm. E são bastante conhecidos por isso. Portanto, são bastante frequentes pelos dois, porque ela também é muito, muito conhecida para os muggles. Também por ser muito histórica. Portanto, ela também, para os turistas muggles, também ela é bastante frequentada. Sim, está ali desde 1860. Ela é bastante, bastante popular para os dois mundos. Ela funciona também sobre o mesmo sistema de listas, principalmente esta, porque ela, como é ainda mais frequentada por muggles, aqui sim usa-se bastante as listas. Na joalharia, se calhar nem tanto, porque nem sempre está cheia. Que não está, exato, ninguém te ouve. Agora aqui não, aqui há sempre muita gente. O sistema de listas é muito, muito usado nesta garrafeira. Também há o rumor de que foi aqui que foi que foi criada o sistema de listas. Foi aqui, há quem diga. Portanto, é um pormenor engraçado. Porque realmente é uma loja que é muito popular no mundo dos feiticeiros. E há quem diga que começou aqui pela sua movimentação de pessoas. Eles cada vez mais têm tentado também a comprar o próprio espaço, e isto é uma notícia que até mesmo sai nas notícias Muggle. Portanto, eles têm tentado a comprar espaço, mas também acredito que tenha a ver também com alguma parte mágica de aumentarem o espaço com feitiços de aumentar. Portanto, deve ser um bocadinho mistura dos dois, porque também existe a notícia nas notícias Muggle deles comprarem cada vez mais o espaço para cima e para baixo e para os lados, mas que eles têm mesmo underground, como é que isso se chama? Têm subterrâneos lá para caves baixo. E assim. Caves, exatamente. Temos alguém a dizer, aposto que as catacumbas romanas também foram usadas pelos feiticeiros. Olha, provavelmente. Se calhar. Ok, é depois das bifanas. É aqui, né? Ei! Portanto, aqui. Chegamos a um sítio muito bonito, o Hospital das Bonecas, criado em 1830. E, Rita, eu preciso que mostres um bocadinho mais da porta. Consegues mostrar um bocadinho mais da porta? Sim. E gostava de saber o que é que vocês leem. O que é que vocês leem aí? Eu quero que me digam, quero que escrevam mesmo o que é que vocês leem, porque eu preciso saber o que é que vocês leem ali. Porque este sítio é um sítio muito, muito importante. Portanto, mesmo para mim, porque quando nós chegámos, eu não disse isto no início, mas quando nós chegámos depois, a minha família, quando chegou depois da Segunda Guerra Bruxa, foi refugiada para Portugal. Sim, vamos chamar assim a refugiada. Nós preferimos vir para Portugal para um sítio mais calmo. Um dos sítios que a minha mãe trabalhou foi aqui. Exatamente. Eu não sei o nome da pessoa, portanto vou só dizer o nick dela. Ela leu Hospital das Bonecas, Herbanária Portuguesa. Portanto, parabéns, és uma feiticeira, porque
só os feiticeiros conseguem ler a parte do Herbanária Portuguesa. Tem uma magia nesta fachada em que quem é muggle só consegue ler a parte Hospital das Bonecas. Os feiticeiros é que conseguem ler a parte do Herbanária Portuguesa, como também está escrito desde 1830. Portanto, é um hospital, é uma herbanária mascarada de hospital de bonecas. Portanto, e a minha mãe, como trabalhou em Tão Longos, ela era enfermeira, e quando viemos para cá, foi um dos sítios onde ela trabalhou, foi na parte da herbanária aqui. Foi um hospital, ou foi uma herbanária muito importante para a comunidade que veio para cá viver, porque deu muito trabalho a muita gente. Principalmente foi um dos sítios que empregou mais elfos domésticos, empregou mesmo com salários, porque houve uma grande libertação de elfos nessa altura e eles empregaram-nos mesmo com ordenados, tanto para a parte de ajuda nas herbanárias, como na parte da restauração e criação dos bonecos, da parte das bonecas. Portanto, é isso, é um bocadinho das duas. Vocês podem encontrar bonecos, tanto mágicos como muggles, e podem encontrar a parte de herbanária como coisas já feitas, antídotos, pomadas, Portanto, tónicos. é tanto ingredientes como já poções feitas? Não, eles são mais à base de coisas já feitas para cura. Ok. Questões viradas para cura e tratamento. Claro que se vocês precisarem, eles também vos devem conseguir arranjar um ou outro ingrediente, mas eles são mais virados para ingredientes a sério é agora aqui outra, né? Sim. Se vocês podem encontrar os ingredientes a sério na mercearia, na garrafeira e mercearia, ou nessa a seguir que vamos agora. Que eu não sei se consigo mostrar lá para dentro. Pois, tem um bocadinho de obras e tem um bocadinho de pessoas. Mas pronto. Chegamos à Casa de Sementes Soares e Rebelo. Foi criada em 1935. Portanto, ela vende sementes, flores, adubos e outros artigos. E também acessórios de jardim. Ou seja, ela é muito virada para herbologia. Tanto muggle como de feiticeiros. Também sabendo, não sei se vocês sabem ou se têm noção, mas em herbologia e poções, herbologia / poções, mais para poções, também se usa muitas plantas muggle. Portanto, aqui é um sítio bastante vasto. Aqui também encontram acessórios de jardim para herbologia, acessórios para herbologia como luvas, de pele de dragão, vasos mais resistentes para certas plantas. Portanto, encontram coisas também viradas, acessórios virados para a herbologia. Outra curiosidade, o nosso professor de herbologia, o Ben, ele também trabalhou aqui. Também teve uma parte da sua formação a trabalhar aqui. Portanto, algumas destas lojas também empregaram gente nossa, como vocês podem ver, que é sempre um pormenor engraçado. E aqui também podem comprar coisas a bolso, para além dos saquinhos e das coisas que vocês compram já o pack. Também há sementes e coisas a bolso. Também podem comprar já plantas já criadas, já em vaso. É uma loja bastante versátil. Entretanto, vamos então regressar ao Rossio. Espero que tenham percebido a voltinha das lojas e tenham percebido onde é que estavam todas. Quando puderem, vão dar uma voltinha, vão buscar as lojas, porque é sempre engraçado. Então, eu se calhar vou aproveitar aqui a sombrinha um bocadinho, que é a sombra da estátua do Dom Pedro IV, que não sei se já ouviram o rumor que esta estátua não terá sido feita para o Dom Pedro IV. Há um rumor de que a estátua terá sido feita para o imperador Maximiliano do México. Entretanto, já vários historiadores negaram este rumor, mas nós ficámos um bocado curiosos de onde é que terá surgido este rumor. Portanto, no Ministério da Magia eles fazem de vez em quando
essas investigações e descobriram que esta estátua sempre foi então do Dom Pedro IV, mas que terá havido, há indícios de que alguém terá lançado um encantamento com fundos um bocado estranho e alargado para a maior parte da população, e que criou esse tal rumor que agora tanto alguns alfacinhas como alguns turistas acham que a estátua não terá sido feita para o Dom Pedro IV. Mas pronto. E há mais alguma coisa sobre isso? Sabe-se mais ou só se fala sobre essa... Só se fala muito por alto que terá havido um encantamento com fundos de região, o que é um bocado estranho. Tipo, há leves indícios, quando perguntas a certas pessoas de mais idade, que são as que ouviram esse rumor mais quando ele começou, não é? Que é sempre muito... Estão sempre muito incertas com aquilo que dizem e isso é um bocado um fator que indica que terá sido usado um encantamento com fundos. Portanto, agora... Vocês devem conhecer as famosas fontes gêmeas do Rossio. Uma coisa que provavelmente não sabem é que estas fontes foram criadas para tapar dois poços que existiam aqui no Rossio. Portanto, na altura em que quiseram tornar o sítio mais limpo e mais acessível, taparam esses poços. No entanto, os registros Muggles dizem que existia, nessa altura, um grupo de estrangeiros cêntricos a chatear. Estrangeiros cêntricos. É assim que eles registaram, não sei o que é que eles querem dizer com os cêntricos. Ficamos ofendidos ou não? Não sei, mas terão registado a dizer que essas pessoas diziam que haviam criaturas um bocadinho agressivas a viver nos poços e que era preciso tapar os poços o mais depressa possível. Quando nós ouvimos este rumor, fomos perguntar ao Ministério da Magia que registros é que tem dessa altura e eles disseram que lá está, os muggles tentam, os feiticeiros tentam não mexer na vida dos muggles, mas aqui tiveram mesmo então de intervir porque, segundo eles, viviam Grindylows, estariam infestados por Grindylows e por isso é que seria necessário tapá-los o mais depressa possível. Yeah. Mas saíram umas fontes muito bonitas. Sim. Portanto... Ficaram muito mentiras. Portanto, não sei se ainda existirá uma horda de Grindylows aqui de baixo, mas não sei. Entretanto, temos aqui o Palácio, atualmente é o Teatro Dona Maria II, que já foi chamado Palácio dos Taus e Palácio da Inquisição, por isso é que eu há bocado mencionei, porque aqui neste sítio atuou era um dos sítios onde a Inquisição trabalhava, chamemos-lhe assim, não é? E ali em cima, mesmo no topo, aqui, temos o dramaturgo Gil Vicente, que apesar de ser muggle, escreveu eu vou atravessar aqui, não devia, com licença, muito rápido. Com licença, estás a pedir com licença a quem? Ao carro? A vocês, porque eu não sei se há crianças a ver e não é suposto eu atravessar no vermelho, nem num sítio sem passadeira. Portanto, ali em cima temos o Gil Vicente. Eu vou falando enquanto ando, porque eu tenho depois de ir a outro sítio. Então, o Gil Vicente terá escrito uma peça de teatro que se chama, não é? O Alto das Fadas. Esta é uma peça um bocado controversa porque tanto os muggles como os feiticeiros assistiam às peças desde sempre.
E o Alto das Fadas era controverso porque havia feiticeiros que achavam que a peça representava muito mal os feiticeiros e as fadas e as criaturas mágicas no geral. Mas se ele era muggle. Pois o resto dos feiticeiros. Há feiticeiros muito puristas, não é? Pois havia outros feiticeiros que gostavam muito da peça porque demonstrava que os Muggle, apesar do seu desconhecimento do mundo mágico, ainda se conseguiam aproximar um bocado da realidade sem querer. Sim. Sim. Portanto, é giro ver que... E sem repudiá-la, não é? Exato, exato. E é engraçado ver que a imaginação dos Muggles acaba por convergir de vez em quando com a realidade. Uhum. Ou se calhar não é só imaginação, se calhar houve uma quebra qualquer do secretismo, algures. Não repararam, não Exato. lhes fizeram nada. Vamos continuar no mundo das artes, não é? E do espetáculo. Exato. Então vou virar Ok. e vou... Onde é que é? Calma, ainda não consigo apontar muito bem. Portanto, está aqui o Coliseu dos Recreios. Ok, chegamos ao Coliseu dos Recreios. Não sei se em casa já alguém assistiu a um espetáculo no Coliseu dos Recreios. Gostava de saber, portanto, se já foram lá alguma vez a algum espetáculo, digam cá em baixo. Portanto, foi inaugurado em 1890. O Coliseu dos Recreios é uma sala de espetáculos polivalente, portanto, faz um bocadinho de tudo. Tem também muito conhecido por óperas, circos, concertos, teatros, por aí fora. Muito popular no entretenimento por causa do preço acessível e para o público em geral. Ele, por isso, atraiu a atenção também de muggles e feiticeiros. Houve um grupo de espetáculo entusiasta que criaram uma companhia que se focava em espetáculos para feiticeiros e tomou como casa-mãe o Coliseu. Essa companhia foi bastante importante para o mundo, para a comunidade mágica, porque quase que se tornou a companhia da comunidade mágica, porque conseguiu trazer bastantes coisas virado mesmo unicamente para a comunidade mágica, como circos, incluindo os circos arcanos, durante a sua digressão pela Europa em 1927. Sim, passaram. 27, não é? Sim, eles começou passaram. a digressão nessa altura. Passaram. Eles passaram cá depois. Trouxe também óperas feiticeiras, viradas para feiticeiros, né? E também alguns teatros. Também em 1979 conseguiu receber o concerto da Mundial Banda de, foi isso que eu consigo dizer, de Hobgoblins. Os Hobgoblins, sim. Obrigada, Rita. Eu sou horrível a dizer outras línguas. Na sua também digressão mundial. Portanto, eles conseguiram pegar nas digressões mundiais das bandas lá de fora e dos circos e das óperas mundialmente conhecidas e conseguiram-nos trazer. Outro que eu fiquei tipo, também quero! Em 1996 eles conseguiram trazer os The Weird Sisters. Gostava que conseguissem trazer outra vez. Não tive a oportunidade de os ver, né? Porque vieram no ano em que eu nasci. Pois, portanto, eu também não, como é óbvio. Tu também eras muito nova para os ver, não sei se eles voltaram cá a seguir. Eles realizavam também espetáculos deslumbrantes. Para além de trazerem cá, eles também faziam espetáculos eles. Eles também realizavam os seus próprios espetáculos. E até eram bastante evoluídos com as artes mágicas, porque eles, se calhar, ao trazerem cá as outras bandas, eles aprendiam bastante sobre feitiços e a arte mágica dentro da arte do espetáculo. Portanto, eles conseguiam estar bastante evoluídos nessa arte, nessa parte. Então conseguiam ter espetáculos bastante deslumbrantes. Depois, em 1999, eles fecharam, mas o seu último grande encenador, o Teodoro Leopoldo da Silva, que foi
um dos maiores e que fechou, digamos assim, o grande repertório deles, continuou a exercer a sua profissão. Ele continuou até 2001. Claro, já só fazia para espetáculos para não feiticeiros. Claro, continuava sempre a deixar o seu subtil quando podia, de algumas partes de magia e feitiçaria lá pelo meio, sempre debaixo do pretexto de que era magia do espetáculo, para ninguém saber. Mas, claro, nada do que fazia antes, não é? Que antes era puramente aceitado e aceito que era magia, agora aqui já não podia subir tanta fasquia, fazia um pozinho para limpim-pim, digamos assim, aqui e ali, mas ainda continuava a deixá-lo. Também ajudou muitos outros. Ai, que fugiu uma palavra do que ele era. Encenadores. Ensinou e ajudou a aprenderem outras. Feiticeiros, ensinou-lhes muitas técnicas de que ele sabia e não feiticeiros também lhes ensinou a abrir um bocadinho as portas do que poderiam fazer, mesmo sem magia. Ensinou-os também isso. Diz. Eu gostava de deixar uma pergunta. Diz. Que peças gostavam de ver encenadas por feiticeiros? Ou por este feiticeiro em específico? Peças que vocês conhecem e que gostavam de ver como é que ficaria encenado por um feiticeiro? O que é que vocês gostavam de ver? Eu por acaso lembrei-me há bocado que que em Hogwarts chegou-se a tentar fazer um teatro de Natal uma vez com a peça sobre a fonte do justo merecimento, que é um dos contos do Bida Lobardo, e era o Dumbledore que estava encarregue de algumas partes da cenografia. Sim. Isso já aí ele descreve como sendo bastante interessante. Eu queria ver, talvez, com um encenador a sério, né? Não só... Exato. Com alguém da área, não é? Exato, sabe exato. O que está a fazer. Olha, temos alguém a dizer O Sonho de uma Noite de Verão. Sim. O Ruben está a dizer o Lago dos Cisnes. Com neve no teto. A Jéssica está a dizer o Não sei se há entretanto encenadores conhecidos. Ninguém chegou a voltar aos calcanhares deste senhor. Talvez porque ele teve na companhia que trabalhou com muitas áreas de fora e bebeu dessa gente toda e aprendeu com eles e também esteve lá. E por mais que ele depois passasse, já não passou tudo o que ele aprendeu, não é? Sim. Porque é preciso muito conhecimento, não só de cenografia muggle, como também da magia em si. transfiguração, encantamentos, isso tudo. Exato. E houve muitos feitiços que foram adaptados ou mesmo criados dentro do mundo do espetáculo para fazer as coisas, não é? Sim. E não se ensinam numa escola de magia. Ensinam-se no posteriormente, exato. Bem, foi gira esta parte de cultura de feiticeiros, cultura mágica, não é? Mas entretanto eu agora estou noutro sítio, portanto gostava de pedir à próxima pessoa que vai acompanhar. Obrigada, Ana. Então vá. Vou deixar o próximo vir e eu despeço-me já, não é? Sim. Por hoje a Ana já não volta. Exato, já me viram bastante. És tu, outra vez. E explica-me porque é que eu estou... Espera que eu estou a tentar fazer isto dramático e isto não está a virar a câmara. Explica-me porque é que eu estou neste sítio. Neste sítio, à frente deste monumento. Fala-me deste monumento. Monumento dos restauradores. Quantos pontos ganho? Todos os pontos. Todos os pontos para a casa dos professores. Então esse é o Monumento dos Restauradores. Ele foi inaugurado em 28 de abril de 1886, portanto é bastante antigo, época vitoriana. Ele representa várias lutas que Portugal teve na sua luta para ganhar a independência. 1886, 1º de dezembro de... Continua.
E ele é um monumento não só foi muito importante para Portugal, mas é também e para Lisboa e para os Muggles, mas ele é também muito importante para nós os feiticeiros. Porquê? Porque é bastante difícil de perceber, não é? Porque já foi feito há bastante tempo, mas o monumento tem alguns encantamentos de proteção. Encantamentos um bocado mais para o simples, porque eles já foram feitos há bastante tempo e desde aí já foram criados mais encantamentos, não é? Portanto, a coisa evoluiu um bocado e agora já sabemos melhores maneiras de fazer grandes áreas protegidas. Portanto, eu agora estou aqui para falar para De explicar. que outro, para nos explicares um bocado que outros feitiços é que poderiam Ser ter sido, utilizado. exato, em vez desses mais rudimentares, como é que evoluímos para feitiços mais complexos? Yep. Para quem não sabe, eu sou professor de encantamentos, portanto é um bocado a minha área, portanto venho cá falar da minha área como sempre. Portanto, um dos feitiços que se calhar aí nessa zona não era muito bom porque é uma zona muito populada e principalmente por turistas, mas que às vezes é bom para, por exemplo, olha, sítios como Hogwarts ou o Castelo Bruxo, não é? Precisam de ser escondidos e precisam de afastar os muggles, é o Repel Muggleton. E ele faz exatamente o que o nome possa indicar, raio dos nomes em latim. Ele repele os muggles. Ele faz com que as pessoas muggles ao se aproximarem, primeiro não vejam o que é que lá está, não vejam o que é que está dentro dessa área, portanto veem uma espécie de ilusão e também se vão lembrar de repente não ter qualquer coisa, então faz com que de várias formas os muggles se afastem desse local. Pode ser usado sozinho, mas também pode ser usado, por exemplo, numa área que já está protegida. Depois temos os dois feitiços que são um bocado mais base, eles servem como barreira protetora inicial. Portanto, nós temos, por exemplo, o Protego Total, que faz uma barreira invisível, mas numa zona pequena. Portanto, se calhar não seria um excelente feitiço para esta zona, porque esta zona da Baixa é enorme, não é? Mas ele faz uma área pequena que vai proteger contra pequenos feitiços de ataque, não vai proteger contra maldições e coisas super fortes, mas já é uma boa base. É um bocado como a sopa. Uma pessoa tem de fazer a base e depois vai acrescentando coisas. Sim, neste caso, se estamos a falar de feitiços para acrescentar ao monumento, Exato. para ele nos proteger de possíveis invasões, né? Porque foi esse o intuito dos encantamentos iniciais. Esse se calhar não é muito eficaz porque, aliás, não sei se há encantamento eficaz o suficiente para ocupar toda a área que quiséssemos proteger, mas sim. Achas que há algum? Sabes que há algum? Conta-me mais. Conta-me mais. Para a zona da Baixa, acho que o próximo já era bastante bom, que é o Protego Máxima, que faz exatamente que o Protego Total me faz, mas de forma maior. Ou seja, ele vai ter uma área maior, vai ter uma proteçãozinha um bocadinho, vai ter uma proteçãozinha um bocado melhor. Portanto, é exatamente a mesma coisa, mas é a versão upgrade. É a versão para os feiticeiros crescidos, basicamente. Portanto, se nós quiséssemos... Para os adultos. Se quiséssemos meter aí um feitiço protetor desde o início, a primeira coisa que faríamos era, por exemplo, meter o Protego Máxima. Porque teria uma base e depois nós íamos acrescentando coisas mais específicas. E essas coisas específicas que eu vou falar agora. Temos, por exemplo, o Salvio-Exia e o Pianto-Duri. O Salvio-Exia é um feitiço que nós vamos acrescentar. Todos estes agora que eu vou dizer são feitiços que nós acrescentamos a algo que já está feito. O Salvio-Exia vai proteger contra bruxedos, que são hexes em inglês. Daí o seu nome. Certo. O Fianto-Duri vai basicamente fortalecer a barreira, vai fazer com que a barreira fique mais forte, mais
mais grossa, mais etc. Ou seja, o Protego Máxima já tem uma boa barreira, mas com o Fianto Duri ela vai ficar, vai poder levar com ainda mais feitiços sem que demore um, A a ser desaparecer, sim, ok. não só de resistência de ataques, mas também com o tempo. Por exemplo, esse feitiço que aí está mais antigo vai ter que é preciso ir refazendo de vez em quando porque ele é um bocado para o fraquito. Mas com o Fianto Duri depois a coisa vai ficando mais resistente também ao próprio tempo. Mas esse feitiço as pessoas mantêm-no até hoje ou já o esqueceram? Este é um dos feitiços que foi inventado entretanto. Pronto. Não, o feitiço que está aqui no momento, inicialmente. Se repete a tua pergunta, desculpa. Se mantém, se estavas a dizer que o feitiço tem de ser mantido, senão vai perdendo eficácia. Eu acho que eu saiba, pelo meu conhecimento, ele vai sendo mantido de vez em quando, mais numa de. Qual é a palavra? Mais de homenagem. Ok. Mais porque hoje em dia, felizmente, é sonho. Portanto, é mais numa de. Para manter a tradição de o manter lá. Para manter aquela ideia dos feiticeiros que há não sei quantos anos decidiram meter aí o feitiço. Faz sentido. Os outros dois que nós temos é o Cave Inimicum, que faz com que todas as pessoas que estejam dentro da barreira quem desapareçam camufladas, ou seja, por exemplo, é um bom feitiço para quando nós queremos estar escondidos, por exemplo, o Repelumacum e o Cave Inimicum são bons para que nós possamos estar numa zona pequenina escondidos, porque ninguém nos vê e quando se aproxima fora. E o último é o Protego Horribili, que é um ótimo nome, que é nome, eu diria que é o verdadeiro feitiço de defesa. Ele é mesmo o top do top, como o nome indica, horrível, porque ele vai proteger contra a magia negra muito, muito poderosa. A maioria das maldições, coisas mesmo muito graves. Portanto, como o nome indica, ele vai proteger mesmo contra a magia mais horrível. Pronto. Uma destas barreiras protege contra a maldição da morte. Entretanto, esta é a última vez que o Afonso entra como meu convidado hoje, não que vai ser a última vez que vocês vão ouvir a falar de feitiços. É só irem aos eventos do IMP e obrigada, Afonso, por nos ter explicado os feitiços de proteção. Olá! Mais uma vez. Portanto, eu vou então apontar, nem preciso mexer muito, espera aí, apontar para um sítio muito bonito, um edifício muito bonito, que vocês já devem estar a ver nos meus óculos, mas pronto, eu vou virar a câmara para tu nos explicares o que há de mágico neste hotel. Este sítio não só está identificado uma, mas duas vezes, que é o Hotel Avenida Palace, como podem ver ali em cima e também no meio. Este hotel, este local, é bastante conhecido tanto pelos muggles como os feiticeiros, porque serviu de apoio, digamos assim, de assistência à estação ferroviária do Rossio, que está aí mesmo atrás desse mesmo hotel. E eu, sendo a Hufflepuff, é um sítio maravilhoso porque servia comida boa, uma boa cama e, portanto, é um sítio... Tudo com a Hufflepuff quer, não é? Exato. Mas ao longo dos anos e ao longo da história serviu também para os very important people, porque
ao longo da Guerra Civil de Espanha e das guerras que foram Guerras surgindo, mundiais. exatamente, serviu como um local de intriga política e espionagem. Portanto, é um local que não só serviu camas, digamos, e comida, mas também pensava-se que era um ponto de encontro de espiões, por exemplo, alemães na altura da Segunda Guerra Mundial. E a minha pergunta é, será que eram espiões ou eram feiticeiros? Se calhar eram os dois. Se calhar eram os dois, não sei. Mas aqui uma situação interessante sobre este hotel é que não só tem essas figuras, não dá para ver muito bem na imagem, mas depois podem ir ver quando puderem ao sítio. Lá em cima tem umas estátuas que parecem criaturas, a Rita está a apontar, parecem assim uma mistura de leões, hipogrifos. Pois, estas aqui parecem grifos, porque são leões com asas, mas se bem que não têm cabeça de pássaro, parece mesmo de leão. E também, para onde a Rita está a apontar, que seria basicamente o quarto andar, portanto 1, 2, 3, 4 lá em cima, é oficial, até os Muggles sabem isso, que no quarto andar existiu um corredor que ligava diretamente às portanto, é como se fosse um corredor secreto para certos hóspedes, aqueles que eventualmente queriam entrar de forma discreta no hotel ou na estação ferroviária. Portanto, sim, em vez de saírem aqui por esta porta, por esta não, por sim, onde é que é a porta? É mais ali daquela, né? Já agora está aqui um monumento aos calceteiros, mas em vez de as pessoas darem esta voltinha até ali, saíam então pelo sim, corredor do quarto andar, até porque em termos de segurança, sim, claro, de não saberem se estão lá ou não é? Porque como vêm de transporte e depois vão diretamente para o hotel, uma pessoa de fora não sabe quando é que essa pessoa chegou. Portanto, serviu como uma chegada incógnita, não é? Ninguém sabe. E aliás, não há muito controle pela parte do Ministério, nem pela parte da polícia Muggle, porque lá está, como é desconhecido, não havia assim muito controle nessas pessoas. Portanto, eu assumo que ali ainda seja parte do hotel, né? Sim, e que junta aqui à estação. Exatamente. O que me leva a dizer, como diz, aliás, já disse anteriormente, que este hotel serviu como um apoio à estação ferroviária do Rossio. E é precisamente esta estação que é bastante importante para um dos departamentos que o Afonso falou, que é dos transportes mágicos, que tem bastante influência neste específico local. A Rita está a apontar para a entrada principal, digamos assim. Vocês vão reparar, diz em cada lado, neste lado onde ela está a apontar diz estação e neste diz central. Esta estação foi extremamente importante para a comunidade mágica, seja nacional, seja internacional, porque serviu como fosse uma ligação, digamos assim, entre outras comunidades estrangeiras e nacionais. Dentro da estação, quando vocês aí em casa feiticeiros entrarem aqui, vocês vão reparar que existem várias linhas, como uma estação normal, não é? Nenhuma é exclusiva para feiticeiros, porque lá está, houve sempre esta tentativa de integrar os feiticeiros na comunidade Muggle e não separar, não é?
Portanto, por isso é que todas as linhas que nós vemos são para todos, não existe a 9 3/4 portuguesa. Mas existe a chegada e entrada de comboios só para feiticeiros e existe uma curiosidade muito engraçada, precisamente nesses comboios em específico, quando eles passam por um túnel, que é o túnel do Rossio, que é uma via dupla lá dentro, depois quando o comboio sai, que está encantado pelo Ministério da Magia, no seguimento da aula do Afonso, tanto do Ministério da Magia quanto dos feitiços de proteção. Esse túnel está protegido e sempre que alguma coisa relacionada com magia negra está a passar nesse túnel, o departamento ABC, o Departamento de Acidentes, Blasfémias e Calamidades, recebe um aviso no departamento a dizer cuidado, está a haver artigos negros a passar neste Magia negra, certo? Exatamente. Portanto, é extremamente vantajoso este tipo de encantamento, mas também não é só este departamento que recebe, também é o Departamento de Justiça e Segurança Mágica, porque lá está, vão os dois departamentos tentar resolver a situação de forma rápida e eficaz. Dentro da estação existem algumas salas, a Rita até está a apontar para alguma delas, neste caso 3. Ali, é ali em cima. Exatamente. Existem salas que são específicas para certos viajantes, muggles e feiticeiros importantes. Por exemplo, lá dentro existe uma sala, a Sala do Rei, na altura dos reis e rainhas. Aquela sala era como serviço de recepção para feiticeiros importantes em que o rei... Nossa! em que o rei recebia os feiticeiros e os muggles mais importantes e, portanto, as salas são muito, mas mesmo muito bonitas. O que me leva também a falar sobre outros transportes muggles, outros transportes mágicos, aliás, porque estes comboios que os feiticeiros utilizavam, ao fim e ao cabo eram comboios muggle, mas encantados, não é? Mas os feiticeiros portugueses também utilizavam outros transportes mágicos, como vassoura, pó de flu, o aparecer, o portkey, portanto utilizavam esses vários tipos de maneiras mágicas de se Autocarro. Exato, até porque os feiticeiros também utilizavam autocarros, também utilizavam comboios. Sim, claro. Lá está, se eles estão integrados assim tão bem, faz sentido. Pronto, mas aqui os feiticeiros normalmente utilizavam, por exemplo, carros encantados. Se calhar não tinham que usar mudanças, se calhar não precisavam de limpar os vidros com frequência ou não embaciavam. Portanto, ou se calhar tinham mais espaço lá dentro do que era suposto. Muito bom para fazer viagens. Muito bom para o ambiente. Também. Em vez de andarem individualmente, andar com o mais pessoas possíveis dentro do carro. Exatamente. Mas, mesmo assim, mesmo sendo encantados, o Ministério regulava isso. Porque podia haver certos feitiços que não deveriam ser usados. Portanto, o Ministério da Magia Português regulava isso. Mas a minha pergunta lá para casa é: quais eram os departamentos que vocês achavam que regulava isso? Posso tentar? Podes. Vais então, fazer eterna glória pela resposta. Está bem. Então, eu assumo que as coisas tenham de estar registadas, portanto, o Departamento dos Registros. Muito bem, eterna glória. Mais algum é que eu assumo que também o da Justiça e Segurança, pelo menos a parte da segurança, preciso de saber
também que esse tipo de transportes existem, não é? E, Até porque se houver um acidente, eles têm de saber com o que estão a lidar. exatamente. Basicamente, é no Departamento de Justiça e Segurança Mágica que a divisão de transportes eventualmente está inserida, e também nos registros, para controlar devidamente essa situação. Ao contrário do Ministério Britânico Mágico, que existe um departamento específico para transportes mágicos, em Portugal não há, porque não há assim tantos problemas para haver assim um departamento grande de transportes mágicos. Mas sim, Rita, estás certa, eterna glória vezes 2. Obrigada. É precisamente o Departamento de Registros e o Departamento de Justiça e Segurança Mágica que vai regular isso, para evitar constrangimentos mágicos. E precisamente são estes que vão proteger se acontecer qualquer coisa que não devia acontecer. Mas pronto, Faz todo o sentido. Eu queria comentar aqui uma pergunta que nos fizeram. Diz. Perguntaram-nos se nós sabíamos que os feiticeiros em Portugal estudam em Beauxbatons. Pronto, eu queria dizer que estudam, mas a partir de agora, como existe o IMP, se quiserem estudar no IMP também podem. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma reclamação, espero que não, mandem mensagem privada para a página, seja Facebook, seja Instagram, brevemente no YouTube também, seja sobre as aulas, seja sobre os temas que vocês tiverem alguma dúvida. Mas é isso, muito obrigado por assistirem e até à próxima. Qualquer coisa já sabem, nós estamos sempre aqui para falar com outros Potterheads. Sempre.